Dante de Devil May Cry, ele é um dos personagens mais fortes e poderosos dos games, podendo vencer personagens como Kratos, Sonic, Liu Kang, Fire God, Bayonetta e até mesmo o Drácula de Castlevania. Ficou duvidando do que eu disse aqui? Então vem comigo que hoje vamos explorar o quão poderoso é o Dante de Devil May Cry. História resumida. Dante, ele é um dos filhos gêmeos de Esparda, o cavaleiro demônio que se juntou aos humanos e que impediu a invasão do mundo dos humanos por demônios 2000 anos antes dos acontecimentos do primeiro jogo. Após a morte de Esparda, Dante e seu irmão gêmeo Virgil foram criados por sua mãe humana, Eva, quando os dois eram crianças. Eles foram então atacados por demônios, resultando então a morte dela. Eles tinham o objetivo de buscar daqueles que mataram sua mãe e isso acabou tornando eles caçadores de demônios. Tem uma frase que o Dante diz em Devil May Cry 4, Devils Never Cry, os demônios nunca choram. Essa frase também é citada em outros jogos também, o que não importa o quanto de demônio ele possa matar, possa vir atrás dele, a sua capacidade de chorar faz do seu lado humano o seu lado mais precioso, mais importante possível também. Dante e o seu irmão também viraram praticamente especialistas em coisas sobrenaturais, com arsenais absurdamente poderosos. Dante, ele é um dos personagens que mais tem poder de fogo, mais o seu próprio poder dentro de si. Dante, ele luta usando armas de fogo e armas de combate corpo a corpo, principalmente, que inclui a Ebony e a Ivory, dois revólveres que nunca precisam ser recarregados. Diversas espadas, entre elas estão a Rebellion e a Force Edge, ou Edge, que são Devil Arms criados pelo seu pai. Ele possui agilidade e força sobre-humana, devido ao fato de ser a metade demônio como herança. Isso também dá a ele a habilidade de entrar em seu estado de chamado Devil Trigger, que qual ele ganha mais força, velocidade, seu vigor se regenera, um ritmo constante, além de habilidades também adicionais, que incluem então a capacidade de voar e muitas outras. Dante é muito confiante quando ele enfrenta seus oponentes e frequentemente provoca seus inimigos antes de começar a luta contra eles. Algumas informações que vamos explorar sobre o Dante vêm dos mangás, animes, light novel e claro também dos jogos, que lembrando, todos eles são canônicos, todos eles fazem parte de uma cronologia ali de Devil May Cry. Começando então com os feitos mais simples, tá? Força. Ele criou um corte gigante no teto, só balançando a sua espada, socou uma estátua, mandando uma onda de choque através dela e explodindo ela no topo, rebateu uma bola de fogo destruindo um fóssil do T-Rex, parou um ataque de um monstro gigante com a sua força, que foi capaz de destruir uma parede de pedra gigante apenas se movendo, criou uma grande explosão apenas balançando a sua espada. Numa luta sem solução, um demônio poderoso o dominou ele completamente com o uso de seu Devil Trigger. Esse mesmo demônio, chamado então de Abigail, é capaz de atingir um arranha-céu com força suficiente para danificar todo o edifício. Dante também foi forte o suficiente para bloquear um soco de uma estátua gigante também. Ele também empurrou essa mesma estátua gigante demoníaca, que ela era quase toda oca e não era totalmente feita de pedra, porque ela continha ainda o material orgânico. Na Light Novel, ele teve um confronto com Balrog e causou uma onda de choque. O próprio confronto com Urizen também faz com que a estrutura em que ele está trema, fazendo então que grandes pedaços de pedra caiam. Dante também cortou uma motocicleta pela metade com facilidade. Foi capaz de atacar Virgil com força suficiente para poder aquecer metal na sua espada Yamato. Velocidade. Dante na Light Novel, a velocidade dos dedos do próprio Dante é mais rápido que semi-automáticas, que são armas, até mesmo também armas melhoradas que é superior a ela. Gilver, um dos oponentes que o Dante já chegou a enfrentar, é mais rápido que o humano poderia reagir, e o Dante pode reagir ao Gilver. Os repetidos confrontos de espadas de Gilver e Dante soavam como, entre aspas, metralhadores, de tão rápido que era. Dante foi capaz de correr em velocidade mais rápido que os olhos podem ver, subindo na parede após levar um tiro no peito. Ele foi capaz também de reagir a um foguete, ou seja, Dante reagiu a velocidade de 7,9 km por segundo, ou seja, 28,440 km por hora. Dante também pegou uma bala com seus dentes, foi capaz de cortar 4 balas pela metade jogada pelo próprio Virgil, fez um ataque com balanço com sua espada e atirou várias vezes em velocidades incríveis, matando inimigos. A sua velocidade também é tão insana que quando ele usa a habilidade Art Trick, ele meio que se teletransporta
teletransporta, né? Só que ele está se movendo tão rápido o suficiente, né, para poder desaparecer um piscar de olhos. Dante dançou em torno de espadas conjuradas, flechas e também relâmpagos no confronto com o vazio. Em Devil May Cry 2, Dante foi capaz de reagir e salvar uma mulher antes de sua explosão de energia feita de luz que atingisse ela. Estava também desviando de um monstro giratório só de se aproximar seu rosto o mais próximo possível. Reagiu também ao inimigo usando um teletransporte. Resistência. Dante se mostrou resistente o suficiente para poder agir normalmente enquanto estava com várias lâminas de foice perfurado no seu peito. Ele sobreviveu às manoplas demoníacas de Ifrit ao tentar matar Dante. Essas luvas usam então o fogo do inferno, que é considerado muito mais destrutivo que o fogo normal, pois são capazes de prejudicar criaturas que são insensíveis ao fogo vulcânico. Em Devil May Cry 1, ele estava impulsionado por estar no inferno e usar a espada, e ele sobreviveu sendo empalado 2 vezes e bombardeado por pequenos meteoritos. Na animação, Dante também ele é espancado por um demônio muito poderoso e também empalado diversas vezes, mas ele trata isso como nada. Levou vários socos do Nero na cabeça em Devil May Cry 4, onde o Nero estava upado com seu braço demoníaco. Dante ele sobreviveu a esses golpes. Casualmente também sentou no fogo do inferno do demônio Belial. Recebeu um golpe que poderia destruir a Rebellion, que é uma espada mágica extremamente poderosa. Dante também foi capaz de resistir a ser eletrocutado pelo raio de Trish. Ele até brincou com ela, né, como se estivesse ferido. O mesmo raio da espada de Alastor percorreu o seu corpo e atingiu ele. Essa mesma espada que é também uma das 2 chaves do lado do Ifrit, que pode desbloquear poder inferior do Dante. Só pode ser empunhado pelo escolhido, que pode então conquistá-lo, mas é capaz de conceder ao seu possuidor velocidade de relâmpago e capacidades aéreas. Dante também foi atingido por um tiro laser e foi empalado por 3 raios oculares de mundos. Sobreviveu ao ser atingido por vários meteoros também. Em Devil May Cry 2, ele foi capaz de tancar um raio de luz disparado pelo Nefasturis. No mangá, Dante já chegou a ser mordido por um demônio vampiro, mas isso mata o demônio logo depois, mas também afeta o próprio Dante. Dante também contém vários feitos de diversas formas possíveis, desde velocidade até mesmo poderes. E falando em poderes, um dos seus poderes mais poderosos é o seu fator de cura. Dante contém uma imensa tolerância à dor. Por exemplo, quando ele foi empalado no peito pela espada Alastor, Dante se levantou como se não fosse nada, enquanto a espada estava atravessada nele. Ele também foi atingido pela espada Rebellion no peito pela Trish, enquanto ela eletrocutava ele. E mesmo assim, ele se levantou com a espada no peito e conversou com a Trish como se não fosse nada ali, né? Dante também tem o poder de selamento, onde ele pode então, com o poder adicional do raio da Trish, Dante selou a força de mundos, mandando de volta para o submundo. Ele se regenerou após levar 2 facadas no estômago da espada Yamato do Virgil e a própria Rebellion. A mesma Yamato é capaz de cortar o espaço e tempo. Outra habilidade do Dante é a capacidade também de manipular a alma, onde o Dante ele pode absorver almas, como quando ele absorveu a alma do Geryon e absorveu também o seu sósia. E de novo, o Dante foi empalado pela sua espada Rebellion, jogado pelo próprio Nero também. Fora esses poderes, existem outros também, mas Dante também tem alguns estilos de luta interessantes, como Victor, onde permite Dante evitar ataques dos inimigos, Royal Guard, estilo de luta onde minimiza o dano do ataque do inimigo de forma estratégica. Outro estilo também é o Doppelganger, um estilo que faz o Dante controlar as sombras criando cópias de si mesmo para lutar na luta. Ela é iniciada de uma fenda dimensional de luz. Mercúrio, que é um estilo de controle de tempo, onde o Dante ele pode se mover em velocidades extremamente rápidas, onde manda uma onda dimensional de fenda temporal que retarda seus inimigos e ao mesmo tempo também proporciona velocidade ultra alta. Armas, não só o Virgil, seu irmão, né, contém armas, a arma também mais poderosa, que é então a Yamato, mas também Dante também contém armas bem poderosas e tão poderosas quanto a própria Yamato. As armas que o Dante usa são a Devil's Arms, demônios vivos ou mortos, ou então almas assumindo a forma de uma arma ou convertidas em armas por Dante. Espada Force Edge. Essa espada tem 2 formas. A Force Edge, que sua forma não desperta, né? E espada, sua forma desperta. A espada foi anteriormente empunhada pelo pai do Dante, Esparda, e atualmente empunhada então pelo Dante. Somente um filho ou descendente de Esparda pode utilizar todo o seu poder, mas demônios humanos também ainda podem obter grande poder com ele. Alastor, o espírito do relâmpago, dá ao possuidor velocidade e capacidade
velocidade do relâmpago. Essa espada também parece em Devil May Cry 1. Quando empunhamos por outra pessoa, eles ultrapassam a velocidade do Dante da segunda era. O Ifrit, o braço do diabo que só é usado por aqueles que conseguem conquistar o seu poder. Ele contém o fogo do inferno. O fogo do inferno é mais quente que vulcões, devido então ao Ifrit ser recomendado para combater demônios de gelo, que são imunes ao fogo do vulcão. O Hellfire funciona de maneira muito diferente do fogo normal, pois é um reino superior do fogo. Ele pode então atirar bolas de fogo para poder produzir paredes de fogo do inferno, usando também as manoplas que pode envolver no fogo do inferno. Ebony e Ivory, pistolas desenhadas pelo próprio Dante. Cada pistola tem uma finalidade especial. Elas não só são armas normais, mas também sim armas que podem usar o poder demoníaco para poder matar o desespero encarnado. Ebony é o seu braço longo de alcance, né? Enquanto Ivory foi projetado para sacar e disparar rapidamente. Inclusive, à medida que o jogo ou também a história de Devil May Cry no modo geral em si avança, as armas também do próprio Dante, vamos falar que no modo geral, tá? Também vão melhorando. Beagle of Time, uma pulseira que tem o poder de parar o tempo. Artemis, uma arma demoníaca que atira flechas feitas de luz concentrada. Dante ele pode tirar várias flechas para o céu e elas caem com velocidade e força ainda maiores. Cerberus, num chaco de 3 hearts que utiliza o gelo em seus ataques, que foi um presente do próprio Cerberus. Inclusive, também no Devil May Cry 5 há uma melhoria desse nunchaku, né, onde ele pode utilizar vários estilos de elementares. Nightmare B, uma Devil Armor que é apenas uma versão menor da Nightmare. Pode disparar projetos de energia verde que saltam nas paredes. Esses projéteis podem ser carregados. Para disparar a arma, ela suga a energia demoníaca do próprio Dante. Agni e Rudra, 2 semiserras vivas que imploraram ao Dante para poder pegar elas. Elas permitem que Dante utilize o fogo e vento poderosos para poder atacar os seus inimigos. Nivan, uma guitarra demoníaca que utiliza eletricidade e morcegos como principal forma de ataque. Beowulf, um conjunto de manoplas e grevas que flui como luz sagrada. Gilgamesh, metal demoníaco que assume a forma de manoplas, também torresmos, permite que o Dante bata com mais força e rapidez e absorva material orgânico e transforme ele em metal. Pandora, uma maleta que pode se transformar em 666 tipos diferentes de armas. Lucifer, mochila demoníaca contendo 2 aljavas. Essa mochila ela pode gerar uma quantidade aparentemente infinita de lâminas explosivas. As lâminas podem ser puxadas da própria aljava ou simplesmente aparecer em torno de qualquer pessoa ou qualquer coisa que a pessoa desejar. Balrog, manoplas e botas que permitem o Dante dar socos e chutes com ataques infundidos com fogo no inferno. Rei Cerberus, depois de domesticar uma versão ainda mais forte do Cerberus, Dante ganha 3 hearts. Ele pode usar Hellfire, eletricidade e o gelo para poder atacar. Apesar de não ser a arma do Dante em si, a Yamato também já foi usada pelo próprio Dante. Uma espada semelhante à Rebellion foi uma arma criada pelo Sparda e dada ao seu outro filho, irmão de Dante, Virgil. Tem sido usada para poder abrir e fechar portões do submundo ou portões do mundo demoníaco. O único golpe foi capaz de cortar de forma limpa um gigantesco portão do inferno. Um movimento rápido, ele pode então mandar um ataque que atravessa barreiras dimensionais. Dante possui alguns amuletos especiais, amuletos chamados de Devil Hits. Esses amuletos podem alterar seu Devil Trigger sem necessidade de usar uma arma especial. Apesar do Dante ser bem poderoso, ele é bastante arrogante nas suas lutas. Devil Trigger, esse é o maior poder que o Dante tem. Onde ele então se transforma em uma forma demoníaca, contendo um aumento de força, poderes altamente aumentados, velocidade e resistência também melhorados. Dante ele pode entrar nesse estado à vontade. Ele libera seus verdadeiros poderes demoníacos. Nessa forma, o Dante ele fez a capacidade de derrotar diversos inimigos mais fortes que ele. Também foi demonstrado que ele se adapta às armas que empunha, mudando sua forma ou também aparência, né? E às vezes também dando novas habilidades. E sua regeneração é mais rápida nessa forma. Forma Majin. Essa forma do Dante é especial, mas também normalmente não é tão fácil de ser acessado como o Devil Trigger do Dante convencional. De acordo com o background de Devil May Cry, ela serve como uma espécie de proteção contra falhas e é ativada automaticamente quando o Dante vai ser morto. O que vai depender é que ela pode ser muito mais forte que o Devil Trigger normal, só que dura apenas um curto período de tempo. Sem Devil Trigger, esse poder ou transformação substitui a forma normal do Devil Trigger e Majin Devil Trigger. Sem Devil Trigger é a forma mais poderosa do Dante atualmente, pois ele obtém uma enorme poder, uma quantidade de energia, poder
e uma também infinidade de novas habilidades. Por exemplo, enfrentar e se mostrar estar bem superior ao Urizen. Urizen, que no começo do confronto com Dante, ele havia derrotado Dante antes de ele conseguir a Sin Devil Trigger, que vai lembrar que o Urizen, no seu auge, né, Devil May Cry, ele foi um dos demônios, um dos vilões ali que mais se mostrou ser poderoso. Por exemplo, consumindo o fruto da árvore Clippot, que é a árvore do submundo. Existem duas árvores do mundo, né? A árvore Kabbalah, que contém Keter, né? E a árvore Clippot, que contém o mal supremo lá embaixo. Então a árvore, basicamente, ela nutriu todo o mal do mundo, do submundo ali, criou um fruto e o próprio Urizen consumiu esse fruto. E o Dante, mesmo com o Sin Devil Trigger, que já estava poderoso, né? Enfrentou diversos inimigos. Dante, ele foi enfrentar o Urizen sem precisar utilizar o seu próprio Sin Devil Trigger. Ele derrotou a sua forma base, ele derrotou o Urizen. Então, para você ter uma noção de que Sin Devil Trigger já humilharia o próprio Urizen caso ele Dante quisesse utilizar naquela luta final. Junto com a Sin Devil Trigger, quando ele melhorou essa transformação, Dante também ganhou um melhoramento arsenal, né, de armas. A Legendary Devil Sword Dante, uma espada nascida quando Dante absorveu a Rebellion, e a Devil Sword, espada em si mesmo. A lâmina compartilha a sua vontade para que Dante possa materializá-la quando quiser. Dante pode também invocar essas espadas que atacam e também defendem de forma automática. O Dante base em Devil May Cry 1, né, o Dante derrotou o demônio Nightmare, ou Pesadelo, né? O Pesadelo serviu como uma arma biológica para o seu criador, Mundus. O Pesadelo, ele pode facilmente levantar e destruir o mundo dos demônios. O mundo dos demônios já foi declarado como sendo infinito. Dante também foi capaz de derrotá-lo facilmente. O criador de Devil May Cry, Hideki Kamiya, afirmou várias vezes que a dimensão que o Mundus cria é o tamanho do universo. De acordo com a obra, Mundus também é conhecido como um príncipe das trevas, um demônio que governou o mundo demoníaco há 2000 anos e também ameaçando o mundo humano. Algum tempo depois de conquistar o trono do diabo, o governo do mundo foi desafiado pelo deus demoníaco Argosath. Uma grande guerra se seguiu e dividiu o submundo em dois lados. Ao tentar dominar o mundo humano, o espadachim demoníaco Espada, seu braço direito na época, né, se rebelou e derrotou ele e seus exércitos, selando ele em um cofre na ilha de Mallet. Ele aparece como o principal vilão e também chefe final de Devil May Cry. O universo que o Mundus ele cria, ele é considerado como infinito, né, como falei, além da compreensão humana. Dante, ele derrotou Mundus, demonstrando que o poder do Dante já superava o poder do próprio Mundus. Dante, ele se demonstrou ter poder também de lutar, ferir e matar seres incorpóreos com as suas próprias mãos. Ele também derrotou o Void Mundus, um vazio sem forma, só que na forma básica dele. O Mundus também comandou um exército infinito, Espada, que foi superado pelo próprio atual Dante, que derrotou sozinho Mundus e seu exército. Dante acompanha e feriu gravemente o Shen, que teve o poder de reescrever a realidade enquanto foi amplificado pelo Beast Hist, ou então cabeça de bestas. Por mais que ele precise da ajuda de balas mágicas da Belly para poder acabar com ele, vale ressaltar que Dante não usou seu Devil Trigger nessa luta. Ele também derrotou Argosath, que possui as habilidades de todos os demônios. Dante pode então matar seres que transcendem os conceitos de vida e morte, estando acima de muitos demônios que podem destruir, manipular ou consumir almas. As almas de Devil May Cry são de uma nona dimensão. Plutão, também conhecido como Roger e como o rei dos demônios, ele foi um rei demônio, né, que há alguns anos foi derrotado por Espada e selado pela família de Loki. Ele foi morto por Dante durante o jogo Devil May Cry Peak of Combat. Pode contornar o eixo dimensional do tempo, dando a ele uma velocidade inacessível. Os reis demônios tendem então a ter poderes próximos uns aos outros, com exceção de Espada, que é considerado incomparável entre os demônios de sangue puro. O Argosath, que ele tem acesso às habilidades de todos os demônios que o Dante chegou a atacar e derrotou em sua forma básica, e só aumenta a capacidade que o Dante de ser mega poderoso. Em Devil May Cry 5, Malphas vê a espada do diabo Espada com uma ameaça ao governo de Urizen. Abre aspas. Procure a espada do diabo Espada. Você sabe onde fica. Ele me disse para deixar como está, mas temo que isso ainda me preocupe. Enquanto houver um descendente de sangue de Espada, não posso correr nenhum risco, você entende? Encontre-o e destrua-o, só então seu reinado será verdadeiramente realizado. Urizen é o meio que demônio de Virgil em seu nome e é dado como um demônio que leva o título de rei demônio. Urizen estava ou poderia estar no mesmo nível dos demônios poderosos, como Mundus e Argosath. Dante teve que absorver o poder dos restos quebrados da rebelião Espada para poder derrotar Urizen. Temos até mesmo também o Vô dizendo que ainda não superou o seu próprio pai. O poder de Espada é uma das únicas coisas que poderiam ter
derrubado o Urizen. Dante tentou ir contra Urizen anteriormente sem ela, o que significa que ele estava usando o seu próprio poder natural e ele falhou. A maioria das vezes, pelo menos todas as vezes que tentou sem a lâmina do seu pai, e isso não foi nem mesmo a extensão total do seu poder, seu pai, né? Parda selou seu poder em 3 lâminas separadas. Dante pegou emprestado uma porção da força do seu pai para vencer Urizen. Mesmo com seu novo poder, Dante ainda não tinha superado Sparda, mas provavelmente o Dante ele seja mais habilidoso do que Sparda. Apesar do próprio Dante vencer Argosax sozinho e o Sparda ele precisava de ajuda para poder derrotá-lo, vale lembrar que Sparda e Argosax lutaram enquanto o primeiro estava enfraquecido. Abre aspas. O Cavaleiro das Trevas Sparda dividiu seu poder em 3 partes. Uma lâmina trazia seu próprio nome. A segunda lâmina foi nomeada para poder incorporar a retaliação. A lâmina final foi nomeada para incorporar um deus da morte. Voltando para o Dante, tanto na luta dele contra o Gilver, tá valendo então os movimentos um do outro. Ebony e Ivory já evaporaram Gilver molecularmente, até que não restasse mais nenhum átomo. Sua armadura também explodiu. A habilidade do Dante, Mercúrio, pode funcionar em seres resistentes à manipulação do tempo, já que demônios não são afetados no mundo demoníaco, o que pode parar o fluxo do tempo. Dante também tem a manipulação do medo. A manipulação empática fez com que os demônios caírem de medo e também no próprio desespero. Dante, além de empunhar a espada Alesto, ou Alasto, né, que dá a ele uma velocidade da luz também, Dante, mesmo sem ela, ele atualmente supera muito a velocidade da luz. Inclusive derrotou Plutão, que pode ignorar o eixo dimensional do fluxo temporal. A velocidade do próprio Plutão já era acima da luz. Abre aspas. Plutão, como um senhor demoníaco com mais poder do que seus caçadores, sua velocidade é mais rápida que a deles, permitindo-lhe viajar e contornar o eixo dimensional do fluxo do tempo, dando a ilusão de teletransporte a olho nu. Qualquer ignorante que decida enfrentá-lo criará imediatamente um destino inabalável, do qual as almas de suas vítimas serão destruídas por sua lança. O que faz o Dante conter sua velocidade incomensurável, junto com a sua força sendo então incomensurável, Dante foi sempre evoluindo, sempre dando upgrade nos seus poderes, nos seus feitos e tudo mais, aumentando ainda mais suas capacidades. O reino demoníaco, por exemplo, ele tem um fluxo do tempo diferente. Inclusive, o reino demoníaco também tem o seu próprio contínuo espaço-tempo. Dante se mostrou ser tão forte que, além de derrotar Argosax e resistir a todos os golpes dele, Argosax era igual ao Mundus. Mundus, como comparação, também é a personificação do arquétipo junguiano. Esse é o significado do seu nome, Carl Jung, que foi referenciado ao arquétipo do Unus Mundus. A árvore da vida, nas teorias junguianas, é muito mais semelhante ao clipbot do Devil May Cry do que todo mundo pode pensar. Por exemplo, o mundo ele foi referenciado como ser alquímico e também perfeito e eterno várias vezes. Abre aspas. Quando o mundo bateu as asas, o templo deixou de existir. Um instante e o mundo foi envolvido por um mar de estrelas. A vastidão do universo, apenas 2 pessoas se enfrentavam. Liberando o poder mágico no profundo campo de sua mente e corpo, Dante transformou seu corpo em um demônio. Ele chutou o chão e disparou para o céu escuro em extensão infinita. Em seus profundos olhos de diamante, ele viu apenas a figura cinza escura do Imperador Demônio. Em um reino além da compreensão humana, uma batalha lendária começou agora. Conclusão. Dante Devil May Cry, ele é um dos poucos protagonistas e personagens mais poderosos e roubados dos games. Vocês podem ouvir dizer que Kratos, Sonic, Shao Kahn e muitos outros personagens são poderosos, mas Dante também contém uma característica que muitos personagens não têm: versatilidade, aptidão com cada técnica, arma, postura e poder que ele usa. E claro, poder que dá a ele a ferramenta para ser tão forte quanto ele é. A resistência e durabilidade do Dante excede e muito ao do próprio Nelo Ângelo Virgil Devil May Cry 1, que sobreviveu ao apagamento absoluto da existência em Devil May Cry 1. Ele também se regenerou instantaneamente ao ser cortado ao meio e não foi abalado por nenhum qualquer movimento com a Sin Devil Trigger, incluindo os ataques do próprio Virgil que cortam qualquer coisa, até mesmo espaço e tempo, podendo Dante se curar desses ataques instantaneamente com seu Sin Devil Trigger. Por mais que Dante seja arrogante e descontraído em suas batalhas, Dante ele é um Devil Hunter incrivelmente habilidoso, tendo dominado todos os tipos de Devil Arms, além de ser um mestre espadachim e atirador que pode atirar em alvos com precisão de ângulos virtualmente impossíveis e abrir caminho através dos exércitos do inferno em si com o menor esforço possível. A mera presença do próprio Argosax, voltando nele, já estava
estão fundindo o reino humano com o reino demoníaco, que são universos separados pelo próprio tempo e espaço. E o Dante foi lá e derrotou todos esses inimigos. Dante pode ser classificado de muitas coisas, mas a certeza que ele teria capacidade de destruir todo o universo ou universos, incluindo então dimensões, sim, Dante é capaz de fazer tais feitos. Ter velocidade acima da luz, resistência a nível praticamente divino, cara. Dante é incrível. Apesar de ele ser mega poderoso, ele ainda assim tá abaixo do personagem mais poderoso, Doom Slayer. Convido vocês a clicar no like nesse vídeo. Se curtiram e quer que eu faça mais algum outro vídeo desse, né, com outro personagem, é só comentar e se inscrever no canal. É uma enorme honra para mim ter vocês aqui no canal. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.